Todos são professores, trabalham com a dança em cadeira de rodas, uns há muitos anos, outros iniciando. É uma turma muito interessante e tem de todas as áreas. Aqui nós temos alguns professores que são doutores, mestres, outros recém-formados. É uma turma muito eclética, mas é uma turma diferenciada, com um pessoal muito dedicado. Muito bem, eu quero agradecer ao convite do Edson, da professora Luciane, e depois ainda eu me envolvi com a professora Eliana. Eu quero dizer para vocês que, como professor que eu fui no curso de engenharia da Universidade Federal do Paraná, e depois eu troquei essa função pelo desenvolvimento pessoal, eu espero contribuir para que vocês acelerem o desenvolvimento das habilidades que vos interessam. Então, eu quero lembrar aqui do convite, tá? A maneira como a gente vai apresentar a ideia, né? Então, eu vou falar muito em habilidades especiais, propósito, disciplina, e eu espero que vocês compreendam. E se alguma dúvida ficar, vocês poderão entrar em contato com a professora Eliane, e também eu vou deixar meus contatos aqui, para que eu possa tirar as dúvidas e ajudá-los sempre que necessário. O tema básico que eu escolhi, eu acho que o universo escolheu por mim, porque quando o Edson me fez o convite, o que veio lá do meu coração foi esse desenvolvimento de habilidades especiais. E então eu quero orientar vocês dentro dessa ideia e espero que vocês gostem. Observem que eu fiz 4 perguntas. Eu, como professor, como orientador, eu gosto muito de perguntar. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte, que durante a nossa vida, de alguma forma, nós precisamos responder essas 4 perguntas. De onde eu vim? O que eu preciso aprender? O que eu preciso ensinar? E para onde eu vou? Então, o que ajuda nessa caminhada é se a pessoa se preocupa e se envolve com essas respostas ou com essas perguntas e tem interesse em se responder. Para a gente iniciar aqui, eu quero recordar com você uma coisa, a primeira corrida que nós vencemos. Quer dizer, ao chegar aqui, nós vencemos uma corrida. E eu quero que você lembre disso e, e pense na inteligência que nós temos dentro de nós para que isso tudo acontecesse. Então, eu quero que você observe bem isso. Olha, a primeira vitória, nós entramos e os outros não entram mais. Quando o espermatozoide entra, ele vai perder uma parte de si. Veja que ele perde uma parte. Então, do nosso pai, a gente perdeu a organização das células do corpo. E quem controla a organização da nossa memória biológica é a herança da mãe.
Bem, então, essa parte, quando vocês realmente quiserem revisar isso, procurem a primeira viagem. Vale a pena você olhar com carinho e procurar entender melhor as coisas que nos acontecem. Ao iniciarmos uma atividade, como professor, eu sempre tive algumas precauções. E como palestrante, principalmente, quando a gente inicia uma atividade nova, é importante a gente responder para as pessoas que estão nos ouvindo essas 4 perguntas. Quem sou eu? Quem são vocês? O que faremos? E como o faremos? Então, eu vou responder rapidinho para você. Quero te dizer o seguinte, que hoje o Júlio é um orientador, um educador. Mas um educador que tem a ver com essa definição do Augusto Cury. Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem a serenidade para se esvaziar e a sensibilidade para aprender. É a coisa que eu mais quero, é aprender. Você vai ter aqui uma ideia da minha formação, né? E que tudo isso eu troquei para me dedicar a essa parte de desenvolvimento pessoal. Quem são vocês? Eu acho que, refletindo sobre o que me disse a Luciene e depois a Eliana, eu acho que eu concluí o seguinte: vocês são pessoas especiais, que querem melhorar vossas habilidades. Então, e para a gente conversar sobre isso, a gente precisa ter algumas orientações. E as orientações é uma reflexão sobre o desenvolvimento de habilidades especiais. É isso que eu escolhi para vocês. Como é que a gente vai fazer isso? Tomando consciência. Lembrando que nós precisamos usar um pouco mais essa memória biológica da primeira viagem, essa memória que está dentro de nós, que mantém a organização das nossas células, desse universo interno. Então, quando você toma consciência, você se envolve com essa memória. Então, respondida de uma maneira simples essas 4 perguntas, eu quero te fazer algumas orientações. Eu acho que, como professor de matemática, eu lecionei um cursinho durante muito tempo, pré-vestibular, na universidade. Bom, de qualquer forma, o que eu quero te dizer é o seguinte: eu sempre usei uma didática diferente, que os alunos gostavam. Por isso eu lecionava em cursinho e era o primeiro em Ibope, por exemplo. Então isso tem a ver com a gente fazer um trabalho que os alunos gostem. Então o que eu quero te falar é o seguinte: coisas para você testar. Então as pesquisas dizem que você tem 75% de algo que você vê, ouve e discute. Então, é lógico, numa reflexão como essa, vai ter o espaço para discussão no final. E durante a orientação, você vai ter que discutir com você. Eu concordo, eu discordo, isso eu vou ver depois. Tá? Isso é importante. Como professor, por exemplo, eu não deixava aluno escrever enquanto eu explicava. Então, eu terminava a explicação e aí dizia, pode copiar. Aí tem mais o escrever, que hoje é importante também na retenção das informações. Mas lembre-se disso, ver, ouvir e discutir. Então, procure fazer isso durante a palestra. Quando você está recebendo uma informação nova, isso eu não sabia, isso te interessa? Eu aprendi uma coisa importante, é você ouvir essa informação nova com a respiração presa. Então, puxa o ar, retém, escuta
e só depois você solta o ar. Então, isso vai te ajudar a reter essa informação ao máximo. Então, inspirar e prender. Sempre que você puder, treine isso e ensine também. Lembre-se, tudo depende da sua participação. O que nós vamos fazer aqui depende da sua participação. Você pode acelerar seu desenvolvimento? Pode sim, observando algumas coisas. Abertura para novas ideias. Como é que anda essa abertura em você? Atitude de participação. Você tem participado dessas reflexões, das aulas, dos bate-papos? Terceiro, uma coisa importantíssima, exercitar a filosofia da formiga. A formiga tem alguma filosofia? Tem, e é importante para nós. Se você colocar um monte de areia com açúcar, a formiga vai lá e só vai tirar o açúcar. Então, procure pegar só aquilo que interessa para você do que a gente vai fazer aqui, tá certo? E o quarto item é sintonizar a lei da criatividade. Ô, Júlio, qual é essa lei da criatividade? Tudo pode ser melhorado. Tudo pode ser melhorado. E quando você usa isso, você se torna excelente. Tudo pode ser melhorado. O que mais pode nos ajudar nesse desenvolvimento, nessa forma de acelerar processo? São os despertadores. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 3 elementos que também podem ajudar e muito no nosso desenvolvimento. Os despertadores, os aceleradores e os bloqueadores. Os despertadores. O que seria um despertador para você? Os modelos. Quando você tem alguém que é um exemplo para você, é um modelo, você gosta da forma como a pessoa vive. Então, naquilo que você gosta do que ela vive, você se modela. Então, a gente acelera processos quando a gente observa modelos. Quando você recebe boas orientações, então procure no seu meio as pessoas que fazem orientações e veja, classifique essas pessoas para descobrir quais são as que dão boas orientações. E o outro despertador é fazer reflexões. Então, participar das reflexões, observar como os outros agem, o que eles fazem. Então, isso desperta a gente para o novo. E os aceleradores? Os aceleradores são nossos comportamentos. Então, se você observar o seu comportamento físico, está de acordo com o que você está querendo desenvolver? Quer dizer, o seu comportamento biológico, do seu físico, está de acordo? O mental, o seu mental também está ligado naquilo que te interessa? Eu não sei o que você considera de espiritual, depois eu vou falar um pouco mais, mas, de qualquer forma, esse seu lado que transcendem está ligado àquilo que você quer fazer, aprender. Agora, é importante também a gente se ligar nos bloqueadores. Acomodação, a gente tem que cuidar muito e só depende da gente. Má orientação, de repente você pega alguém que começa a te influenciar e não é para você crescer, é para você se acomodar, parar, tal. Então, cuide. E o sistema de crença que a gente vem formando ao longo da vida. E eu vou falar um pouquinho também sobre o sistema de crenças que, de repente, a gente tem que dar uma olhadinha como é que andam as nossas crenças. Quer dizer, eu estou usando coisas que eu nunca refleti, nunca discuti, nunca pensei, tá? Eu quero lembrar você uma coisa importante que eu ouvi nas minhas reflexões. Não saber ou ignorar
não é e nem dá privilégio no universo. Então, se você desperdiçar as oportunidades que tem, não fique esperando ter privilégio no universo, não. Tá? Você vai ter que arcar com as consequências. Tem um cara que é modelo para a gente aqui, então eu acho importante a gente observar o que ele diz. Se podemos sonhar, também podemos tornar realidade nossos sonhos. Então, pensa bem. Se você sonha, é porque você, lá dentro de você, a memória biológica tem como saber se você pode realizar isso. Então, é bom você ficar ligado, tá? Então, esse é um despertador. Então, pode ajudar. Dê uma olhada nisso. Eu fiz 10 vezes para apresentar um de cada vez, mas o computador não quer aceitar. Então, é porque tinha que apresentar tudo de uma vez. Então, para a sua vida, você tem um sentido? Quando a gente pergunta se para a nossa vida a gente tem um sentido, você pode trocar esse sentido por uma missão, por meu projeto, por meu propósito, meu compromisso, uma tarefa. Então, o que você tem que tomar cuidado, se você está dando um sentido para a sua vida dentro de uma ideia dessa de missão, projeto, propósito, compromisso, tarefa, isso é muito importante. O que você tem que evitar é isso. Deixa a vida me levar. Então, se você deixar a sua vida ser orientada pelos outros, depois não vai poder reclamar. Então, dê uma pensadinha se você tem uma missão, um projeto, um propósito, um compromisso, uma tarefa, mas é importante você ter. Eu faço aqui 3 lembretes importantes. O primeiro, a vitória vem para quem luta. Como é que está a sua luta para conseguir as coisas que te interessam? Você tem enfrentado isso? O milagre vem para quem tem fé. Você tem tido fé em você? Se você perder a fé em você, vai ser difícil acontecer o milagre. Então você tem que ter uma fé no contexto espiritual, mas uma fé em você também, porque só assim que o milagre vai acontecer. E a recompensa vem para quem confia. Como é que está a sua confiança em você? Você confia em você? Você está esperando essa recompensa? Está se dedicando? Você está confiando? Você está lutando? Como é que está a sua fé? Tá? Eu quero falar um pouquinho sobre excelência. Excelência para o matemático é todo dia você fazer um pequeno delta. Então, você fazer alguma coisa a mais. E o que eu quero que você observe, eu vou te mostrar algumas coisas aqui, para você observar a expressão diante da excelência. Olha a expressão das pessoas. Bem, eu procurei mostrar isso porque na excelência tem uma energia especial, uma coisa que a gente tem que procurar desenvolver, e se a gente precisar de ajuda, sempre procurar ajuda de alguém excelente, porque vai ter uma energia maior que a nossa e vai poder nos ajudar quando a gente precisa. Eu quero que você agora preste atenção nisso que eu vou te mostrar e depois repita em casa mostrando para alguém. Quando a gente nasce, praticamente o bebê, a criança, ela não tem bloqueios. Ela vai criando bloqueios com o desenvolvimento intelectual
em família, em sociedade, na escola. Então, as outras pessoas vão criando bloqueios nesse ser que está crescendo. Eu quero que você preste atenção para entender isso com esse exemplo aqui. Então, considere que as informações do meio é a água. Então, o que eu quero te pedir é que você repita isso em casa, mostrando para alguém, e você considere esse líquido que está sendo acrescentado no copo, o que a gente recebe do meio quando a gente começa o desenvolvimento intelectual, principalmente. Então, a criança teria visões, ela para de ter visões, ela perde completamente essa parte. Então, é importante você fazer uma análise para que você compreenda o seguinte: eu preciso me livrar dos bloqueios, que de repente eu assimilei e nem sei que assimilei. Eu coloco uma pergunta aqui que eu quero que você se questione com ela. Como eu posso acelerar o desenvolvimento de uma habilidade especial para mim? Será que tem chance isso de eu melhorar uma habilidade para mim? O que eu quero te convidar para refletir é sobre alguns tópicos. Eu quero que você pense o significado que você tem para cada um deles e depois eu vou discutir um por um. O desejo. O que é desejo para você? Crença. O que é crença para você? O que é expectativa? Essa expectativa, depois eu vou falar, pode ser com X, e deve ser com X também. Disciplina, dedicação. Isso é importante a gente utilizar nas atividades que a gente desenvolve. Por isso, a gente precisa entender disso. Primeiro, o desejo. Não misture desejo com sonho. Né? O sonho, eu sonhei. O desejo, eu quero realizar. Então, veja lá, é uma aspiração, vontade de ter, de obter algo. Então, o desejo que a gente tem que ter para colocar no desenvolvimento das nossas habilidades é essa aspiração, essa vontade de querer e conseguir isso. A outra coisa importante que a gente falou é a crença. Então, eu quero que você pense sobre crença. Crença, a ação de crer na verdade ou na possibilidade de uma coisa. Então, eu acredito que isso pode acontecer para mim. Tá? É importante. Agora, o que mais a gente tem que tomar cuidado são as crenças limitantes. Dê uma olhadinha aí, o que você pode tirar daí dessas crenças limitantes. Isso não é para mim, sou velho demais para isso, tudo precisa ser perfeito, tá? Eu não consigo. Né? Então, dê uma olhada nas crenças que estão te limitando e descubra uma forma de se livrar delas. A expectativa. Então, expectativa, lembrando que é o estado de quem espera um acontecimento baseando-se em probabilidades da sua possível efetivação. Então, a expectativa de ver realizado. Tá? Então, é você ficar ligado nisso, ficar ligado naquilo que te interessa.
essa expectativa escrita com S está muito associada à esperança, tá? Então, o teu olhar determina a tua expectativa. Onde vocês têm colocado teus olhos? Então, no que você está ligado? O importante é você ficar ligado naquilo que te interessa. Disciplina. Isso é fundamental, você parar e entender disciplina. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer fazer. Às vezes, eu prefiro dizer o seguinte: disciplina é fazer, cumprir os compromissos pessoais. Então, aquilo que você disse que ia fazer, faz. Isso é importante. Fazer o que precisa ser feito. Isso vai fazer uma grande diferença em tua vida. Dedicação. Eu acho que a palavra de estudo é envolver-se. Você se envolve com as coisas que te interessam? Olha o que está dito aí. A dedicação e a persistência são duas chaves que abrem as portas do sucesso. Então, dedicação e persistência, tá? A dedicação supera a falta de talento. Veja bem, a dedicação supera a falta de talento. Então, você tem se envolvido com essa dedicação? O que eu gostaria de saber é o seguinte: você tem usado essas ferramentas para melhorar suas habilidades? Então, se você não tem usado ou não tem se ligado, fique ligado. Observe isso, observe com um pouco mais de atenção. Às vezes a gente não valoriza as nossas habilidades. Júlio, minha habilidade é muito simples, ninguém vai se interessar. Eu vou te mostrar umas coisas aqui, porque eu quero que você pense. Olha, uma coisa muito simples que eu acho, porque aprendi a fazer isso no sítio, né? Soltar pipa. Esse cara é excelente em soltar pipa. Veja o que ele faz com essas 3 pipas. Então, quer dizer, as coisas simples podem ser feitas com excelência também. Então, dê uma olhadinha nas coisas simples que você faz e se você pode melhorar. O que realmente vale a pena é você pensar sobre essa habilidade de soltar pipa que a gente viu aí. Quanto tem de desejo, quanto de desejo ele envolveu nesse processo, quanto de crença, quanto de expectativa, quanto de disciplina e quanto de dedicação. Ô, Júlio, eu só sei trabalhar com um aparelho simples, ninguém vai gostar. Será que não vão gostar? Olhe para isso. Esse instrumento tem uma corda só. Não é 6, nem 5, uma só. Volto de novo, você pensar nela tocando lá, quanto teve de desejo, de crença, de expectativa, de disciplina e de dedicação. Então, é fundamental que você pare e lembre-se disso. Eu estou insistindo, porque se você usar isso, será mais fácil no teu dia a dia. Observe algumas coisas que, de repente, pode envolver você. Vai ser mais fácil você participar, vai ser mais fácil você ser campeão, vai ser mais fácil você vencer, vai ser mais fácil você ser especial.
vai ser mais fácil você ser o primeiro. Bom, o importante é que a gente viu que, mesmo com coisas simples, a gente pode fazer apresentações ou ser excelente. A gente sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar. Eu quero que você preste atenção nesse equipamento. Ele representa uma banda, uma orquestra. Num equipamento só, tem todos. Para vocês que trabalham com arte, acho importante observar a criatividade humana e a expansão da nossa capacidade de criar. Dentro da lei de tudo pode ser melhorado, eu fiquei encantado quando vi essa transformação. Então, veja, o ser humano está aí para melhorar. Tudo pode ser melhorado. Então, você procure lembrar disso no seu desenvolvimento também. Tem um cara que eu gosto de vez em quando assistir uma palestra dele, e tem muitas, você vai achar na internet aí. Agora, eu tenho ele como modelo de alguém que encontrou sua missão. Missão. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Tá? Então, a minha percepção, a minha sensação é de que a pessoa se comporta mais ou menos assim. Eu não tenho braços nem pernas, mas sou grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando cheguei num voo sozinho. Então, se você quer ver superação, dê uma olhada nos vídeos, palestra dele. Vale a pena, a gente se motiva muito. Michael Jordan, ele fala uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Tentar adquirir experiência apenas com teoria é como tentar matar a fome apenas lendo o cardápio. Será que você vai se dedicar naquilo que realmente se propôs e fazer a diferença? Como é que a gente faz as nossas escolhas? Pensa comigo aí, como é que eu faço as minhas escolhas? Às vezes a gente faz por orientação. Alguém orienta a gente entende e a gente escolhe. Às vezes a gente faz escolhas por observação. A gente olha no meio, nas possibilidades e diz, isso eu posso fazer. Por intuição, vem uma coisa lá dentro de você, maior que você, e diz assim, você tem que fazer isso. E aí você vai atrás. Por afinidade, você tem afinidade com alguém e alguém se desenvolve, aí você vai e junto e caminha junto. Então, você faz escolhas por afinidade também. E às vezes a gente faz escolhas por falta de opção. Quantas vezes a gente já fez isso? Por falta de condições, não tem outra forma, vou ficar por aqui mesmo. Tá? Só que mesmo nessas condições, eu posso colocar excelência aí. Tá? Então, é importante a gente pensar. E aí você diria o seguinte, Júlio, eu já fiz minha escolha. Eu quero acelerar ou melhorar uma habilidade. É isso que me interessa hoje. Eu estou aqui para isso, tá? Para melhorar uma habilidade.
E talvez você fizesse a pergunta assim, como posso me preparar para isso, para tudo isso, ou para isso? O que eu quero te apresentar hoje é um propósito que pode ser a meditação. Eu vou falar um pouquinho para você de uma coisa que eu me envolvi e troquei minha carreira de universitário, professor universitário, pela de desenvolvimento usando meditação. Vou procurar deixar claro para você aqui o que é, para que serve e como você pode aprender se você não conhece. Se você já conhece, procure rever um pouquinho mais e expandir isso para ver o que pode ser melhorado aí. Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre tipos e uso. A meditação mais antiga é aquela que você se concentra na respiração. Então, uma forma de voltar-se para dentro de si é a concentração na respiração. Então, a meditação mais antiga que você vai encontrar é com base na dedicação, na observação da nossa respiração. Depois, com o tempo, além da respiração, colocou-se alguns movimentos que a yoga chama de asanas. Então, quando você faz uma asana, ela tem um propósito de contorcer. Então, o conceito que se tem é o seguinte, que se você tem uma glândula e você torcer ela, quando você solta, ela tende a voltar ao normal. Ou seja, quando você está com um problema no corpo, se você faz algumas asanas, você vai melhorar as suas glândulas. E melhorando as suas glândulas, vai melhorar o funcionamento do seu corpo, com certeza. Então, tem um tipo de meditação que é só com o controle da respiração. Tem um outro tipo que, antes da respiração, vem os exercícios físicos, as asanas, e depois vem a parte de mantra. Então, tem alguns mantras que são chamados mantras universais, o Om, Om. Bom, e a pessoa, para se concentrar, além da respiração, ela usa um mantra. E tem também algumas escolas, alguns monges, alguns mestres, que escolhem um mantra especial para você. Não é só em sânscrito, não. Tem também em português, amor, paz. Bom, a pessoa, além da respiração, mentalmente, para melhorar a concentração, emite um som repetitivo, tá? Para que ela consiga se acalmar cada vez mais. E depois dessa parte, nasceu um outro tipo de meditação que foi, no início, ligado com hipnose. Mas, de qualquer forma, ela recebeu o nome de meditação dinâmica. Então, além do que se conhecia na yoga, aprendeu-se a utilizar a imaginação para melhorar a concentração. Então, normalmente você vai ver que a finalidade da meditação é te levar para dentro, melhorar o seu contato com aquela memória biológica. Então, é voltar-se para dentro de si. Então, quando a gente quer conceituar meditação, é só você dizer o seguinte: meditação é dedicar atenção. Ô, Júlio, quando eu estou lendo um livro, eu posso estar em estado de meditação? Sim. Se você se concentrar ali e se desligar do que está fora, você vai estar lendo e meditando ao mesmo tempo. Quando você canta, quando você toca um instrumento, quando você se envolve no processo, você está dedicando atenção. Então, se você ligado no eletro, você produz as mesmas frequências mentais que durante a meditação. Então, a isso a gente chama de dedicar atenção, também é meditar. Aí, quando vem a parte dinâmica,
que é a que normalmente é mais fácil para o ocidental, porque o ocidental, quando quer dedicar atenção, aparece uma coisa chamada devaneio. O nosso pensamento começa a fugir para as coisas mais importantes. E na meditação, você tem que ficar dedicando atenção no seu propósito. É a respiração, é o corpo, é o mantra, tá? Então, ou com a meditação dinâmica é o meu projeto. Então, quando a gente fala em meditação dinâmica, eu quero que você pense o seguinte: é dedicar atenção criando imagens com vida e ou movimentos. Ou seja, você melhora a atenção usando a imaginação. Então, e isso também produz os mesmos efeitos. Na meditação, de uma maneira geral, a pessoa busca o silêncio. Eu quero ficar em silêncio para ouvir meu interior, ouvir aquela memória biológica que cuida de tudo, e eu quero melhorar isso ainda mais e tal. Então, na meditação, o silêncio é a primeira busca. A meditação é uma forma de interiorização com o propósito de. Então, na meditação, você quer se autoconhecer. Você primeiro quer se conhecer, depois você quer se transformar e quer se autorrealizar. Então, nessa autorrealização, normalmente a gente busca comunicação no universo. Tá? O seu interior com o universo, com o todo. O propósito da autorrealização normalmente tem a ver com isso. Júlio, onde é que eu posso aprender meditação dinâmica? Então, meditação dinâmica tem por aí, em alguns lugares, por exemplo, que tem treinamentos que normalmente são de uma semana. Tem o Mind Control, e tem outras meditações que são ensinadas aí e que não tem tanta divulgação, mas se você ficar ligado, você vai ver. E a que foi originária do meu grupo é o DOM, o Desenvolvimento e Orientação Mental, tá? Que nasceu depois do Mind Control e foi adaptado aqui para o Brasil com o nome de DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental. Usando esse desenvolvimento mental, nele tem as ferramentas que você pode usar para acelerar seus processos. Então, quando você tiver necessidade de se auto-melhorar, lembrar que você vai encontrar no DOM as ferramentas para isso. Eu criei uma associação que mantinha um centro de pesquisa e tem um site, Associação Azul. E lá tem o DOM completo com 13 palestras com exercício. Porque o DOM, ele normalmente era ministrado em uma semana. Começava na segunda e terminava no domingo. Então, esses 13 módulos correspondem a uma semana de curso. Se você tiver vontade e disciplina de fazer os 13 módulos, faça em sequência. No máximo 2 por dia. Então, ao invés de fazer numa semana, você pode fazer em 2, fazendo uma por dia, pode fazer 2. Então, é importante que você se dê um tempo para assimilar isso como um pequeno hábito. Então, quando você repete alguma coisa 10 vezes, 13 vezes, no caso, num estado chamado alfa, a facilidade de você criar um pequeno hábito já se torna bastante grande. Então, isso vai te ajudar. Então, se você precisar, lembre-se que você pode fazer sozinho, né? Tem todas as orientações no treinamento DOM, quando você entrar no site da Associação Azul, ou no meu. Do meu, você também pode pular para a Associação Azul. Quando eu falava de meditação bem no passado, hoje a ciência fala muito,
as pessoas, a primeira coisa que corriam me perguntar: ô Júlio, isso não é contra a Bíblia? Então, se você é religioso ou tem algumas regras a observar, eu quero que você preste atenção nisso. Em Lucas 5,16 diz: ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. A palavra oração é a mesma que meditação. Então, sempre que você ouvir orava, se for do passado, procure se ligar que tem a ver com meditação. Eu fui pesquisar isso. Cristo, por exemplo, ensinava os apóstolos em Cafarnaum a meditar. Ele aprendeu meditação com a fraternidade branca, lá com os reis magos, na Índia. Então, são coisas que, de repente, se você não quiser pesquisar, mas fique ligado. Tem isso de Mateus que pode te intrigar. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha para isso, mas eu quero que você olhe a tradução. Uma tradução interpretada pelo Júlio. Mas tu, quando orares, volta-te para dentro de ti e fecha os olhos. Ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Pense nisso, reflita. Algumas orientações importantes de pessoas que eu respeito. Paulo Coelho diz assim: quando buscamos ser melhores do que somos, tudo em volta se torna melhor também. Ou seja, a gente entra em sintonia com a melhora de qualidade de vida. Quando você procura se melhorar, tudo em volta vai melhorar também. Churchill dizia assim: tu crias teu próprio universo durante a caminhada. Com o que você cria o teu universo durante a caminhada? Com tua imaginação. Olha o que Einstein fala da imaginação. A imaginação é tudo. Ela nos torna semelhantes ao Criador. É com ela que nós criamos. Olha, ele diz, a imaginação é tudo. É uma visão antecipada das atrações da vida que virão. Então, pensa na habilidade que você tem de usar a imaginação. Nos treinamentos Dom, a gente sempre usava isso. A imaginação é um dom do qual devemos ser donos e não escravos. Então, a imaginação, você que detém essa habilidade. Você está sendo escravo da sua imaginação? E uma coisa que é para você pensar mesmo. A imaginação bem utilizada é um processo de evolução, mas mal utilizada é um instrumento de tortura. Se você usa a imaginação para ficar criando dúvidas, criando problemas, você vai ter problemas na sua vida. Então, eu quero que você pense na sua energia aí. Aqui tem uma chuvinha de energia que eu gosto, então você pensar nisso, tá? Que tipo de energias cada um de nós pode usar? Como é que você analisa suas energias? Você tem energia física, com ela você pode ajudar a fazer as coisas. Você tem a energia material, com a qual você pode até ajudar e se cuidar também. Você tem a energia mental, você tem a energia emocional e você tem a sua energia espiritual, a que transcende a tudo isso. Eu não sei como é que você avalia essas energias em você. Eu quero me fixar um pouquinho nas nossas principais energias, que é a física. É aquela que você nasce e vai desenvolvendo com o seu corpo, a sua força. Tá? Então, essa energia depende dos cuidados que você tem com o seu corpo. A gente começa a crescer
começa a cuidar do intelecto, tá? E a gente vai fazendo os projetos da gente, vai criando, mantendo os pensamentos. Então, essa energia mental, ela vai se tornar máxima lá para os 50, 40, 50 anos, quando a gente está no ápice da nossa parte profissional. E essa energia espiritual, que normalmente a pessoa vai se ligar com ela na segunda parte, normalmente, na segunda parte da vida, vamos dizer assim, depois dos 50. Não significa que tem uma idade limite, mas é quando a pessoa começa a olhar para onde eu vou. Então, é importante você lembrar que você tem esses 3 tipos de energias que são as mais fortes em você. Eu acho importante você pensar se você reconhece essas energias no seu corpo. Se você parar para pensar e se observar, você reconhece a energia física, a energia mental, a sua energia espiritual. Você reconhece isso? Para você, estas energias durante a vida, elas têm um máximo e um mínimo? Energia física, mental e espiritual, será que elas, durante uma vida, elas têm máximo e mínimo? O que é que você acha? Eu quero que você pense um pouquinho sobre isso. Você tem consciência de que, dependendo do nosso comportamento, essas energias podem mudar? Por exemplo, se você ficar com raiva, a sua energia física pode ficar máxima, mas depois da raiva vem a tristeza, você fica com energia mínima. Então, eu quero que você pense nas outras também. Isso é importante para você. Eu faço uma pergunta aqui, que isso está sendo divulgado aí pelas pesquisas, que a nossa capacidade máxima de produção está entre 60 e 70 anos. Qual seria a justificativa disso? Qual a justificativa que você daria para que a produtividade máxima média dos seres humanos está entre 60 e 70 anos? Ou seja, depois da curva dos 50. Então, se você pensar um pouquinho, o que eu vou te responder? Nós aprendemos a combinar nossas energias. Então, eu acho que é nessa parte da nossa vida que a gente aprende a refletir um pouco sobre tudo isso e nos tornamos super. Então, principalmente as pessoas que usam isso e aprendem combinar essas energias, ela faz o que faz de uma maneira melhor. Então, pense sobre isso, antecipe esse fato. Lembre-se do dom. A meditação é uma excelente ferramenta para melhorar sua energia, ajudar a desenvolver sua disciplina e também melhorar o controle de suas habilidades. Vou repetir. A meditação é uma excelente ferramenta para melhorar sua energia, ajudar a desenvolver sua disciplina e também melhorar o controle de suas habilidades. Você quer isso? Você está atrás disso? Então, lembre-se que você tem alguns lugares para você correr atrás, com muita disciplina, evidentemente. Eu gosto muito desse pensamento que diz assim: o sábio que não diz o que sabe é como a nuvem que passa e não traz chuva. De novo, o sábio que não diz o que sabe é como a nuvem que passa e não traz chuva. E o que eu quero te lembrar é que você é um sábio. Você sabe um monte de coisas. E isso que você sabe, você pode usar para ajudar os outros. Então, o que eu tinha para falar para vocês nessa aula reflexão
eu espero ter falado, e também, se ficou alguma coisa faltando, eu espero poder contribuir na sequência. Então, espero poder contribuir com você. Eu quero que você que está participando aí se lembre disso. Você tem que apresentar um trabalho aí. Então, fique ligado que você tem uma tarefa importante para você.